Os Maias, de Eça de Queiroz. Capítulo 13. Carlos, que almoçara cedo, estava para sair no cupê e já de chapéu, quando Batista veio dizer que o Sr. Ega, desejando falar-lhe numa coisa grave, lhe pedia para esperar um instante. O Sr. Ega ficara a fazer a barba. Carlos pensou que se tratava da Cohen. Havia 2 semanas que ela chegara a Lisboa, Ega ainda a não vira e falava dela raramente. Mas Carlos sentia-o nervoso e desassossegado. Todas as manhãs o pobre Ega mostrava um desapontamento ao receber o correio, que só lhe trazia algum jornal cintado ou cartas de celurico. À noite percorria 2, 3 teatros, já quase vazios naquele começo de verão. E ao recolher era outra desconsolação, quando os criados lhe afirmavam, com certeza, que não viera carta alguma para Sua Excelência. De certo, Ega não se resignava a perder Raquel, ansiava por a encontrar. E roía-o o despeito de que ela, de qualquer modo, lhe não tivesse mostrado que no seu coração permanecia, ao menos, a saudade das antigas felicidades. Justamente na véspera, Ega aparecera à hora do jantar, transtornado. Cruzara-se com o Cohen na Rua do Ouro e parecer-lhe que esse canalha lhe atirara de lado um olhar atrevido, sacudindo a bengala. O Ega jurava que se esse canalha ousasse outra vez fitá-lo, espedaçava-o sem piedade, publicamente, a uma esquina da Baixa. Na antecâmara, o relógio bateu 10 horas. Carlos, impaciente, ia a subir ao quarto do Ega. Mas nesse instante o correio chegava com a revista dos 2 mundos e uma carta para Carlos. Era da Govarinho. Carlos acabava de a ler quando Ega apareceu, de jaquetão e em chinelas. «Tenho a falar-te numa coisa grave, menino.» «Lê isto primeiro», disse o outro, passando-lhe a carta da Govarinho. A Govarinho, num tom amargo, queixava-se que, já por 2 vezes, Carlos faltara ao rendezvous em casa da Titi, sem lhe ter sequer escrito uma palavra. Ela vira nisto uma ofensa, uma brutalidade. E vinha agora intimá-lo, em nome de todos os sacrifícios que por ele fizera, a que aparecesse na rua de São Marçal, domingo ao meio-dia, para terem uma explicação definitiva antes de ela partir para Sintra. «Excelente ocasião de acabar», exclamou Ega, entregando a carta a Carlos, depois de respirar o perfume do papel. «Não vás, nem respondas. Ela parte para Sintra, tu para Santa Olávia, não vos vedes mais, e assim finda o romance. Finda como todas as coisas grandes, como o Império Romano e como o Reno, por dispersão, insensivelmente. É o que eu vou fazer», disse Carlos, começando a calçar as luvas. «Jesus, que mulher maçadora!» «E que desavergonhada! Chamar a essas coisas sacrifícios. Arrasta-te 2 vezes por semana à casa da Titi. Regala-se lá de extravagâncias, bebe champanhe, fuma cigarretes, sobe ao 7º céu, delira e depois põe dolorosamente os olhos no chão e chama a isso sacrifício. Só com um chicote.» Carlos encolheu os ombros, com resignação, como se nas condessas de Govarinho e no mundo só houvesse incoerência e dolo. «E que é isso que tu me tinhas a dizer?» Ega então tomou um ar grave, escolheu lentamente na caixa uma cigarrete, abotoou devagar o jaquetão. «Tu não tens visto o Damaso?» «Nunca mais me apareceu», disse Carlos. «Creio que está amuado. Eu sempre que o encontro, aceno-lhe de longe amigavelmente com 2 dedos. Devia ser antes com a bengala. O Damaso anda por aí, por toda a parte, falando de ti e dessa senhora, tua amiga. A ti chama-te Pulha, a ela pior ainda. É velha história. Diz que te apresentou, que te meteste de dentro e como para essa senhora uma questão de dinheiro e tu és o mais rico, ela lhe passou o pé. Vês daí a infamiazinha. E isto agarralado pelo Grêmio, pela Casa Havanesa, com detalhes torpes, envolvendo sempre a questão de dinheiro. Tudo isto é atroz. Trata de lhe pôr cobro.» Carlos, muito pálido, disse simplesmente: «Há de se fazer justiça.» Desceu indignado. Aquela torpe insinuação sobre dinheiro parecia-lhe poder ser castigada só com a morte. E um instante mesmo, com a mão no fecho da portinhola do cupê, pensou em correr à casa do Damaso, tomar um desforço brutal. Mas eram quase 11 horas e ele tinha de ir aos Olivais. No dia seguinte, sábado, dia belo entre todos e solene para o seu coração, Maria Eduarda devia enfim visitar a quinta do Kraft. E ficara combinado, na véspera, que passariam lá as horas do calor, até tarde, sós, naquela casa solitária sem criados, escondida entre as árvores. Ele pedira-lhe assim, hesitante e a tremer. Ela consentira logo, sorrindo e naturalmente. Nessa manhã ele mandara aos Olivais 2 criados para arejar as salas, espanejar, encher tudo de flores.
Agora ia lá, como um devoto, ver se estava bem enfeitado o sacrário da sua deusa. E era através destes deliciosos cuidados, em plena ventura, que lhe apetecia outra vez, suja e empanando o brilho do seu amor, a tagarelice do Dámaso. Até aos olivais não cessou de ruminar coisas vagas e violentas que faria para aniquilar o Dámaso. No seu amor não haveria paz, enquanto aquele vilão andasse comentando sordidamente pelas esquinas das ruas. Era necessário enxovalhá-lo de tal modo, com tal publicidade, que ele não ousasse mais mostrar em Lisboa a face bochechuda, a face vil. Quando o cupê parou à porta da quinta, Carlos decidira dar bengaladas no Dámaso uma tarde, no Chiado, com aparato. Mas depois, ao regressar da quinta, vinha já mais calmo. Pisara a linda rua de acácias que os pés dela pisariam na manhã seguinte. Dera um longo olhar ao leito que seria o leito dela, rico, alçado sobre um estrado, envolto em cortinados de brocatel cor de ouro, com um esplendor sério de altar profano. Daí a poucas horas, encontrar-se-iam sós naquela casa muda e ignorada do mundo. Depois, todo o verão os seus amores viveriam escondidos nesse fresco retiro de aldeia. E daí a 3 meses estariam longe, na Itália, à beira de um claro lago, entre as flores de Isola Bella. No meio destas voluptuosidades magníficas que lhe podia importar o Dámaso, gorducho e reles, parlando em calão nos bilhares do Grêmio. Quando chegou à rua de São Francisco, resolvera, se visse o Dámaso, continuar a acenar-lhe, de leve, com a ponta dos dedos. Maria Eduarda fora passear a Belém com Rosa, deixando-lhe um bilhete em que lhe pedia para vir à noite faire un bout de causerie. Carlos desceu as escadas, devagar, guardando esse bocadinho de papel na carteira como uma doce relíquia. E saiu ao portão, no momento em que o Alencar desembocava de fronte da travessa da Parreirinha, todo de preto, moroso e pensativo. Ao avistar Carlos, parou de braços abertos. Depois, vivamente, como recordando-se, ergueu os olhos para o primeiro andar. Não se tinham visto desde as corridas, o poeta abraçou com efusão o seu Carlos. E falou logo de si copiosamente. Estivera outra vez em Sintra, em Colares com o seu velho Carvalhosa. E o que se lembrara do rico dia passado com Carlos e com o maestro em Setiais. Sintra, uma beleza, ele um pouco constipado. E apesar da companhia do Carvalhosa, tão erudito e tão profundo, apesar da excelente música da mulher, da Julinha, que para ele era como uma irmã, tinha-se aborrecido. Questão de velhice. Com efeito, disse Carlos, pareces-me um pouco murcho. Falta-te o teu ar aureolado. O poeta encolheu os ombros. O Evangelho lá o diz bem claro. Ou é a Bíblia que o diz? Não. É São Paulo ou Santo Agostinho. Enfim, a autoridade não faz ao caso. Num desses santos livros se afirma que este mundo é um vale de lágrimas. Em que a gente se ri bastante, disse Carlos alegremente. O poeta tornou a encolher os ombros. Lágrimas ou risos, que importava? Tudo era sentir, tudo era viver. Ainda na véspera ele dissera isso mesmo em casa dos Coens. E de repente, estacando no meio da rua, tocando no braço de Carlos. E agora, por falar nos Coens, diz-me uma coisa com franqueza, meu rapaz. Eu sei que tu és íntimo do Ega e, que diabo, ninguém lhe admira mais o talento do que eu. Mas, realmente, tu aprovas que ele apenas soube da chegada dos Coens se viesse meter em Lisboa? Depois do que houve? Carlos afiançou ao poeta que o Ega só no dia mesmo da chegada, horas depois, soubera pela Gazeta Ilustrada a vinda dos Coens. E de resto, se não pudessem habitar, conjuntas na mesma cidade, as pessoas entre as quais tivesse havido atritos desagradáveis, as sociedades humanas tinham de se desfazer. Alencar não respondeu, caminhando ao lado de Carlos com a cabeça baixa. Depois parou de novo, franzindo a testa. Outra coisa em que te quero falar. Houve entre ti e o Dámaso alguma pega? Eu pergunto-te isto porque no outro dia, lá em casa dos Coens, ele veio com uns ditos, umas insinuações. Eu declarei-lhe logo, Dámaso, Carlos da Maia, filho de Pedro da Maia, é como se fosse meu irmão. E o Dámaso calou-se. Calou-se porque me conhece e sabe que eu nestas coisas de lealdade e de coração sou uma fera. Carlos disse simplesmente, não há nada, não sei nada. Nem sequer tenho visto o Dámaso. Pois é verdade, continuou Alencar tomando o braço de Carlos. Lembrei-me de ti em Sintra. Até fiz lá uma coisita que me não saiu má e que te dediquei. Um simples soneto, uma paisagem, um quadrozinho de Sintra ao pôr do sol.
Quis provar aí esses da Idade Nova que, sendo necessário, também por cá se sabe cinzelar o verso moderno e dar o traço realista. Ora, espera aí, eu te digo, se me lembrar. A coisa chama-se Na Estrada dos Capuchos. Tinham parado de recitar, quando justamente lhes apareceu o Ega, vindo de baixo, vestido de campo, com uma bela rosa branca no jaquetão de flanela azul. Alencar e ele não se encontravam desde a fatal soirée dos Coens. E ao passo que o Ega conservava um ressentimento feroz contra o poeta, vendo nele o inventor dessa pérfida lenda da carta obscena, Alencar odiava-o pela certeza secreta de que ele fora o amante amado da sua divina Raquel. Ambos se fizeram pálidos. O aperto de mão que deram foi incerto e regelado. E ficaram calados, todos os três, enquanto Ega, nervoso, levava uma eternidade a acender o charuto no lume de Carlos. Mas foi ele que falou, por entre uma fumaça, afetando uma superioridade amável. Has-te com boa cor, Alencar? O poeta foi amável também, um pouco de alto, passando os dedos no bigode. Vai-se andando. E tu que fazes, quando nos dás essas memórias, homem? Estou à espera que o país aprenda a ler. Tens de esperar. Pede ao teu amigo Govarim que apresse isso. Ele ocupa-se da instrução pública. Olha, ali o tens tu, grave e oco como uma coluna do Diário do Governo. O poeta apontava com a bengala para o outro lado da rua, por onde o Govarim descia, muito devagar, a conversar com o Cohen. E ao lado deles, de chapéu branco, de colete branco, o Damaso deitava olhares pelo chiado, risonho, ovante, barrigudo, como um conquistador nos seus domínios. Já aquele arzinho gordo de tranquilo triunfo irritou Carlos. Mas quando o Damaso parou de fronte, no outro passeio, todo de costas para ele, ostentando rir alto com o Govarinho, não se conteve, atravessou a rua. Foi breve e foi cruel. Sacudiu a mão do Govarinho, saudou de leve o Cohen, e sem baixar a voz, disse ao Damaso friamente: Ouve lá, se continuas a falar de mim e de pessoas das minhas relações do modo como tens falado, e que não me convém, arranco-te as orelhas. O conde acudiu, metendo-se entre eles. Maia, por quem é? Aqui no chiado. Não é nada, Govarinho, disse Carlos, detendo-o, muito sério, muito sereno. É apenas um aviso a este imbecil. Eu não quero questões, balbuciou o Damaso, lívido, enfiando para dentro de uma tabacaria. E Carlos voltou, com sossego, para junto dos seus amigos, depois de ter saudado o Cohen e sacudir a mão ao Govarinho. Vinha apenas um pouco pálido. Mais perturbado estava o Ega, que julgava ver de novo, no olhar do Cohen, uma provocação intolerável. Só o Alencar não reparara em nada. Continuava a discursar sobre coisas literárias, explicando ao Ega as concessões que se podiam fazer ao naturalismo. Fiquei a dizer ao Ega, é evidente que, quando se trata de paisagem, é necessário copiar a realidade. Não se pode descrever um castanheiro a priori, como se descrevia uma alma. E lá isso faço eu. Aí está esse soneto de Sintra que eu te dediquei, Carlos. É realista, está claro que é realista. Pudera, se é paisagem... Ora, eu vou-lo digo, e ia justamente dizê-lo quando tu apareceste, Ega, mas vejam lá vocês se isto os maça. Qual maçava? E até, para o escutarem melhor, penetraram na rua de São Francisco, mais silenciosa. Aí, dando um passo lento, depois outro, o poeta murmurou a sua écloga. Era em Sintra, ao pôr do sol. Uma inglesa, de cabelos soltos, toda de branco, desce num burrinho por uma vareda que domina um vale. As aves cantam de leve, há borboletas em torno das madressilvas. Então a inglesa para, deixa o burrinho, olha elevado o céu, os arvoredos, a paz das casas, e aí, no último terceto, vinha a nota realista de que se ufanava o Alencar. Ela olha a flor dormente, a nuvem casta, enquanto o fumo dos casais se eleva e ao lado o burro, pensativo, pasta. Aí têm vocês o traço, a nota naturalista, e ao lado o burro, pensativo, pasta. Eis aí a realidade, está-se a ver o burro pensativo. Não há nada mais pensativo que um burro, e são estas pequeninas coisas da natureza que é necessário observar. Já veem vocês que se pode fazer realismo, e do bom, sem vir logo com obscenidades. Vocês que lhes parece o sonetito? Ambos o elogiaram profundamente. Carlos arrependido de não ter completado a humilhação do Damaso dando-lhe bengaladas. Ega pensando que, de certo, numa dessas tardes, no chiado, teria de esbofetear o Cohen. Como eles recolhiam ao ramalhete, Alencar, já desanuviado, foi acompanhá-los pelo aterro.
E falou sempre, contando o plano de um romance histórico em que ele queria pintar a grande figura de Afonso de Albuquerque, mas por um lado mais humano, mais íntimo. Afonso de Albuquerque namorado. Afonso de Albuquerque, só, de noite, na popa do seu galeão, diante de Ormuz incendiada, beijando uma flor seca entre soluços. Alencar achava isto sublime. Depois de jantar, Carlos vestia-se para ir à rua de São Francisco, quando o Batista veio dizer que o Sr. Teles da Gama lhe desejava falar com urgência. Não o querendo receber, ali, em mangas de camisa, mandou-o entrar para o gabinete escarlate e preto. E veio daí a um instante encontrar Teles da Gama admirando as belas faianças holandesas. «Você, Maia, tem isto lindíssimo!» exclamou ele logo. «Eu pelo-me por porcelanas. Hei de voltar um dia destes, com mais vagar, ver tudo isto, de dia. Mas hoje venho com pressa, venho com uma missão.» «Você não adivinha?» Carlos não adivinhava. E o outro, recuando um passo, com uma gravidade em que transparecia um sorriso. «Eu venho aqui perguntar-lhe, da parte do Damaso, se você hoje, naquilo que lhe disse, tinha intenção de o ofender. É só isto. A minha missão é apenas esta. Perguntar-lhe se você tinha intenção de o ofender.» Carlos olhou, muito sério. «O quê? Se tinha intenção de ofender o Damaso quando o ameacei de lhe arrancar as orelhas? De modo nenhum. Tinha só a intenção de lhe arrancar as orelhas.» Teles da Gama saudou rasgadamente. «Foi isso mesmo que eu respondi ao Damaso, que você não tinha senão essa intenção. Em todo o caso, desde este momento, a minha missão está finda. Como você tem isto bonito. O que é aquele prato grande, majólica?» «Não, um velho Nevers. Veja você ao pé. É Tétis conduzindo as armas de Aquiles. É esplêndido e é muito raro. Veja você esse Delft, com as duas tulipas amarelas. É um encanto.» Teles da Gama dava um olhar lento a todas estas preciosidades, tomando o chapéu de sobre o sofá. «Lindíssimo tudo isto.» «Então só a intenção de lhe arrancar as orelhas, nenhuma de o ofender.» «Nenhuma de o ofender, toda de lhe arrancar as orelhas. Fume você um charuto.» «Não, obrigado.» «Cálice de conhaque?» «Não, abstenção total de bebidas e águas ardentes. Pois adeus, meu bom Maia. Adeus, meu bom Teles.» Ao outro dia, por uma radiante manhã de julho, Carlos saltava do cupê com o molho de chaves diante do portão da quinta do Kraft. Maria Eduarda devia chegar às 10 horas, só, na sua carruagem da companhia. O hortelão, dispensado por 2 dias, fora à Vila Franca. Não havia ainda criados na casa. As janelas estavam fechadas. E pesava ali, envolvendo a estrada e a vivenda, um desses altos e graves silêncios de aldeia em que se sente, dormente no ar, o zumbir dos moscardos. Logo depois do portão, penetrava-se numa fresca rua de acácias, onde cheirava bem. A um lado, por entre a ramagem, aparecia o quiosque, com teto de madeira pintado de vermelho, que fora o capricho de Kraft e que ele mobilara à japonesa. E ao fundo era a casa, caiada de novo, com janelas de peitoril, persianas verdes e a portinha ao centro sobre 3 degraus, flanqueados por vasos de louça azul cheios de cravos. Só meter a chave devagar e com uma inútil cautela na fechadura daquela morada discreta foi para Carlos um prazer. Abriu as janelas. E a larga luz que entrava pareceu-lhe trazer uma doçura rara e uma alegria maior que a dos outros dias, como preparada especialmente pelo bom Deus para alumiar a festa do seu coração. Correu logo à sala de jantar, a verificar se, na mesa posta para o lanche, se conservavam ainda viçosas as flores que lá deixara na véspera. Depois voltou ao cupê a tirar o caixote de gelo que trouxera de Lisboa, embrulhado em flanela entre serradura. Na estrada, silenciosa por ora, ia só passando uma saloia montada na sua égua. Mas apenas acomodara o gelo, sentiu fora um ruído lento de carruagem. Veio para o gabinete forrado de cartones que abria sobre o corredor. E ficou ali, espreitando da porta, mas escondido, por causa do cocheiro da companhia. Daí a um instante viu enfim chegar, pela rua de acácias, alta e bela, vestida de preto e com um meio véu espesso como uma máscara. Os seus pezinhos subiram os 3 degraus de pedra. Ele sentiu a sua voz inquieta perguntar de leve. «Êtes-vous lá?» Apareceu. Ficaram um instante à porta do gabinete, apertando sofregamente as mãos, sem falar, comovidos, deslumbrados. «Que linda manhã!» disse ela por fim, rindo e toda vermelha. «Linda manhã, linda!» repetia Carlos, contemplando-a enlevado.
Maria Eduarda resvalara sobre uma cadeira junto da porta, num cansaço delicioso, deixando calmar o alvoroço do seu coração. É muito confortável, é encantador tudo isto, dizia ela, olhando lentamente em redor os cartões do gabinete, o divã turco coberto com tapete de brousse, a estante envidraçada cheia de livros. Vou ficar aqui adoravelmente. Mas ainda não lhe agradeci o ter vindo, murmurou Carlos, esquecido de olhar para ela. Ainda não lhe beijei as mãos. Maria Eduarda começou a tirar o véu, depois as luvas, falando da estrada. Achara longa, fatigante. Mas que lhe importava? Apenas se acomodasse naquele fresco ninho, nunca mais voltaria a Lisboa. Atirou o chapéu para cima do divã. Ergueu-se, toda alegre e luminosa. Vamos ver a casa. Estou morta por ver essas maravilhas do seu amigo Kraft. É Kraft que se chama? Kraft quer dizer indústria. Mas ainda nem sequer lhe beijei as mãos, tornou Carlos, sorrindo e suplicante. Ela estendeu-lhe os lábios e ficou presa nos seus braços. E Carlos, beijando-lhe devagar os olhos, o cabelo, dizia-lhe quanto era feliz e quanto a sentia agora mais sua entre estes velhos muros de quinta que a separavam do resto do mundo. Ela deixava-se beijar, séria e grave. E é verdade isso? É realmente verdade? Se era verdade. Carlos teve um suspiro quase triste. Que lhe hei de eu responder? Tenho de lhe repetir essa coisa antiga que já Hamlet disse, que duvido de tudo, que duvido do sol, mas que não duvido de mim. Maria Eduarda desprendeu-se, lentamente e perturbada. Vamos ver a casa, disse ela. Começaram pelo segundo andar. A escada era escura e feia, mas os quartos em cima, alegres, esteirados de novo, forrados de papéis claros, abriam sobre o rio e sobre os campos. Os seus aposentos, disse Carlos, hão de ser em baixo, está visto, entre as coisas ricas. Mas Rosa e Miss Sara ficam aqui esplendidamente, não lhe parece? E ela percorria os quartos, devagar, examinando a acomodação dos armários, palpando a elasticidade dos colchões, atenta, cuidadosa, toda no desvelo de alojar bem a sua gente. Por vezes mesmo exigia uma alteração. E era realmente como se aquele homem que a seguia, enternecido e radiante, fosse apenas um velho senhorio. O quarto com as duas janelas ao fundo do corredor seria o melhor para Rosa. Mas a pequena não pode dormir naquele enorme leito de pau preto. Muda-se? Sim, pode mudar-se. E falta uma sala larga para ela brincar às horas de calor. Se não houvesse o tabique entre os dois quartos pequenos, deita-se abaixo. Ele esfregava as mãos, encantado, pronto a refundir toda a casa, e ela não recusava nada para o conforto mais perfeito dos seus. Desceram à sala de jantar. E aí, diante da famosa chaminé de carvalho lavrado, flanqueada à maneira de cariátides pelas duas negras figuras de núbios, com os olhos rutilantes de cristal, Maria Eduarda começou a achar o gosto do Kraft excêntrico, quase exótico. Também Carlos não lhe dizia que Kraft tivesse o gosto correto de um ateniense. Era um saxónio batido de um raio de sol meridional, mas havia muito talento na sua excentricidade. Oh, a vista é que é deliciosa! Exclamou ela, chegando-se à janela. Junto do peitoril crescia um pé de margaridas e ao lado outro de baunilha que perfumava o ar. Adiante estendia-se um tapete de relva mal aparada, um pouco amarelada já pelo calor de julho. E entre duas árvores que lhe faziam sombra, havia ali, para os vagares da sesta, um largo banco de cortiça. Um renque de arbustos cerrados parecia fechar a quinta daquele lado como uma sebe. Depois a colina descia, com outras quintarolas, casas que se não viam e uma chaminé de fábrica. E lá no fundo o rio rebrilhava, vidrado de azul, mudo e cheio de sol, até às montanhas de Alentejo, azuladas também, na faiscação clara do céu de verão. Isto é encantador, repetia ela. É um paraíso, pois não lhe dizia eu? É necessário pôr um nome a esta casa. Como se há de chamar? Vila Marie? Não. Chateau Rose? Também não, credo. Parece o nome de um vinho. O melhor é batizá-la definitivamente com o nome que nós lhe dávamos. Nós chamávamos-lhe a Toca. Maria Eduarda achou originalíssimo o nome de Toca. Devia-se até pintar em letras vermelhas sobre o portão. Justamente, e com uma divisa de bicho, disse Carlos rindo. Uma divisa de bicho egoísta na sua felicidade e no seu buraco. Não me mexam. Mas ela parara, com um lindo riso de surpresa, diante da mesa posta, cheia de fruta, com as duas cadeiras já chegadas e os cristais brilhando entre as flores. São as bodas de Canaã! Os olhos de Carlos resplandeceram.
São as nossas. Maria Eduarda fez-se muito vermelha e baixou o rosto a escolher um morango, depois a escolher uma rosa. Quer uma gota de champanhe? Exclamou Carlos, com um pouco de gelo. Nós temos gelo, temos tudo. Não nos falta nada, nem a bênção de Deus. Uma gotinha de champanhe, vá. Ela aceitou. Beberam pelo mesmo copo. Outra vez os lábios se encontraram, apaixonadamente. Carlos acendeu uma cigarrete. Continuaram a percorrer a casa. A cozinha agradou-lhe muito, arranjada à inglesa, toda em azulejos. No corredor, Maria Eduarda demorou-se diante de uma panóplia de tourada, com uma cabeça negra de touro, espadas e garrochas, mantos de seda vermelha, conservando nas suas pregas uma graça ligeira, e ao lado o cartaz amarelo de La Corrida, com o nome de Lagartijo. Isto encantou-a, como um quente lampejo de festa e de sol peninsular. Mas depois o quarto que devia ser o seu, quando Carlos lhe o foi mostrar, desagradou-lhe com o seu luxo estridente e sensual. Era uma alcova recebendo a claridade de uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam, na trama de lã, os amores de Vênus e Marte. Da porta de comunicação, arredondada em arco de capela, pendia uma pesada lâmpada da Renascença de ferro forjado. E, àquela hora, batida por uma larga faixa de sol, a alcova resplandecia como o interior de um tabernáculo profanado, convertido em retiro lascivo de serralho. Era toda forrada, paredes e teto, de um brocado amarelo cor de botão de ouro. Um tapete de veludo, do mesmo tom rico, fazia um pavimento de ouro vivo sobre que poderiam correr nus os pés ardentes de uma deusa amorosa. E o leite de dossel, alçado sobre um estrado, coberto com uma colcha de cetim amarelo, bordada a flores de ouro, envolto em solenes cortinas também amarelas de velho brocatel, enchia a alcova, esplêndido e severo, e como erguido para as voluptuosidades grandiosas de uma paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. E era ali que o bom Kraft, com um lenço de seda da Índia amarrado na cabeça, ressonava às suas 7 horas, pacata e solitariamente. Mas Maria Eduarda não gostou destes amarelos excessivos. Depois impressionou-se ao reparar num painel antigo, defumado, ressaltando em negro do fundo de todo aquele ouro, onde apenas se distinguia uma cabeça degolada, lívida, gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. E para maior excentricidade, a um canto, de cima de uma coluna de carvalho, uma enorme coruja empalhada fixava no leito de amor, com um ar de meditação sinistra, os 2 olhos redondos e agoirentos. Maria Eduarda achava impossível ter ali sonhos suaves. Carlos agarrou logo na coluna e no mocho, atirou-os para um canto do corredor e propôs-lhe mudar aqueles brocados, forrar a alcova de um cetim cor-de-rosa e risonho. Não, venho-me a acostumar a todos esses ouros. Somente aquele quadro, com a cabeça e com o sangue. Jesus, que horror! Reparando bem, disse Carlos, creio que é o nosso velho amigo São João Batista. Para desfazer essa impressão desconsolada, levou-o ao salão nobre, onde Kraft concentrara as suas preciosidades. Maria Eduarda, porém, ainda descontente, achou-lhe um ar atulhado e frio de museu. É para ver de pé e de passagem, não se pode ficar aqui sentado a conversar. Mas esta é a matéria-prima, exclamou Carlos. Com isto, depois, faz-se uma sala adorável. Para que serve o nosso gênio decorativo? Olhe o armário, veja que centro, que beleza! Enchendo quase a parede do fundo, o famoso armário, o móvel divino do Kraft, obra de talha do tempo da Liga Hanseática, luxuoso e sombrio, tinha uma majestade arquitetural. Na base, 4 guerreiros, armados como Marte, flanqueavam as portas, mostrando cada um em baixo relevo o assalto de uma cidade ou as tendas de um acampamento. A peça superior era guardada aos 4 cantos pelos 4 evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus, imagens rígidas, envolvidas nessas roupagens violentas que um vento de profecia parece agitar. Depois, foices, cachos de uvas e rabiças de arados. E, à sombra destas coisas de labor e fartura, 2 faunos, recostados em simetria, indiferentes aos heróis e aos santos, tocavam, num desafio bucólico, a flauta de 4 tubos. Então, dizia Carlos, que móvel! É todo um poema da Renascença, faunos e apóstolos, guerras e geórgicas. Quem se pode meter dentro deste armário? Eu, se tivesse cartas suas, era aqui que eu as depositava, como num altar-mor. Ela não respondeu, sorrindo, caminhando devagar entre essas coisas do passado, de uma beleza fria, e exalando a indefinida tristeza de um luxo morto.
finos móveis da Renascença italiana, exibindo os seus palácios de mármore, com embutidos de cornalina e ágata que punham um brilho suave de joia sobre a negrura dos ébanos ou o cetim das madeiras cor-de-rosa. Cofres nupciais, longos como baús, onde se guardavam os presentes dos papas e dos príncipes, pintados a púrpura e ouro com graças de miniatura. Contadores espanhóis empertigados, revestidos de ferro brunido e de veludo vermelho e com interiores misteriosos em forma de capela, cheios de nichos, de claustros de tartaruga. Aqui e além, sobre a pintura verde escura das paredes, resplandecia uma colcha de cetim, toda recamada de flores e de aves de ouro. Ou sobre um bocado de tapete do Oriente, de tons severos, com versículos do Alcorão, desdobrava-se a pastoral gentil de um minuete em cítara sobre a seda de um leque aberto. Maria Eduarda terminou por se sentar, cansada, numa poltrona Luís XV, ampla e nobre, feita para a majestade das anquinhas, recoberta de tapeçarias de Beauvais, de onde parecia exalar-se ainda um vago aroma de empoado. Carlos triunfava, vendo a admiração de Maria. Então, ainda considerava uma extravagância aquela compra feita num rasgo de entusiasmo? Não, há aqui coisas adoráveis. Nem eu sei se me atreveria a viver uma vida pacata de aldeia, no meio de todas estas raridades. Não diga isso, exclamava Carlos rindo, que eu pego fogo a tudo. Mas o que lhe agradou mais foram as belas faianças, toda uma arte imortal e frágil espalhada por sobre o mármore das Console. Uma sobretudo atraiu-a, uma esplêndida taça persa de um desenho raro, com um renque de negros ciprestes, cada um abrigando uma flor de cor viva. E aquilo fazia lembrar breves sorrisos, reaparecendo entre longas tristezas. Depois eram as aparatosas majólicas, de tons estridentes e desencontrados, cheias de grandes personagens. Carlos V passando o Elba, Alexandre coroando Roxane, os lindos Nevers ingênuos e sérios, os Marselhas, onde se abre voluptuosamente, como uma nudez que se mostra, uma grossa rosa vermelha. Os Derby, com as suas rendas de ouro sobre o azul ferrete de céu tropical. Os Wedgwood, cor de leite e cor-de-rosa, com transparências fugitivas de concha na água. Só um instante mais, exclamou Carlos, vendo-o outra vez sentar-se. É necessário saudar o gênio tutelar da casa. Era ao centro, sobre uma larga pianha, um ídolo japonês de bronze, um deus bestial, nu, pelado, obeso, de papeira, faceto e banhado de riso, com o ventre ovante, distendido na ingestão de todo um universo, e as duas perninhas bambas, moles e flácidas como as peles mortas de um feto. E este monstro triunfava, enganchado sobre um animal fabuloso de pés humanos que dobrava para a terra o pescoço submisso, mostrando no focinho e no olho oblíquo todo o surdo ressentimento da sua humilhação. E pensarmos, dizia Carlos, que gerações inteiras vieram ajoelhar-se diante deste ratão, rezar-lhe, beijar-lhe o umbigo, oferecer-lhe riquezas, morrer por ele. O amor que se tem por um monstro, disse Maria, é mais meritório, não é verdade? Por isso não acha talvez meritório o amor que se tem por si. Sentaram-se ao pé da janela, num divã baixo e largo, cheio de almofadas, cercado por um biome de seda branca, que fazia entre aquele luxo do passado um fofo recanto de conforto moderno. E como ela se queixava um pouco de calor, Carlos abriu a janela. Junto ao peitoral crescia também um grande pé de margaridas. Adiante, num velho vaso de pedra, pousado sobre a relva, vermelhejava a flor de um cato. E dos ramos de uma nogueira caía uma fina frescura. Maria Eduarda veio encostar-se à janela. Carlos seguiu-a. E ficaram ali juntos, calados, profundamente felizes, penetrados pela doçura daquela solidão. Um pássaro cantou de leve no ramo da árvore, depois calou-se. Ela quis saber o nome de uma povoação que branquejava ao longe, ao sol, na colina azulada. Carlos não se lembrava. Depois, brincando, colheu uma margarida para a interrogar. Elle-même, un peu, beaucoup. Ela arrancou-lhe das mãos. Para que precisa perguntar às flores? Porque ainda me não disse claramente, absolutamente, como eu quero que me diga. Abraçou-a pela cinta, sorriam um ao outro. Então Carlos, com os olhos mergulhados nos dela, disse-lhe baixinho e implorando. Ainda não vimos a saleta de banho. Maria Eduarda deixou-se levar assim, lançada pelo salão, depois através da sala de tapeçarias, onde Marte e Vênus se amavam entre os bosques. Os banhos eram ao lado, com um pavimento de azulejo, avivado por um velho tapete vermelho da Caramanha. Ele, tendo-a sempre abraçada, pousou-lhe no pescoço um beijo longo e lento.
Ela abandonou-se mais. Os seus olhos cerraram-se, pesados e vencidos. Penetraram na alcova quente e cor de ouro. Carlos, ao passar, desprendeu as cortinas do arco de capela, feitas de uma seda leve que coava para dentro uma claridade loira. E um instante ficaram imóveis, sós enfim, desatado o abraço, sem se tocarem, como suspensos e sufocados pela abundância da sua felicidade. Aquela horrível cabeça, murmurou ela. Carlos arrancou a coberta do leito, escondeu a tela sinistra. E então todo o rumor se extinguiu. A solitária casa ficou adormecida entre as árvores, numa demorada sesta, sob a calma de julho. Os anos de Afonso da Maia foram justamente no dia seguinte, domingo. Quase todos os amigos da casa tinham jantado no ramalhete. E tomara-se o café no escritório de Afonso, onde as janelas se conservavam abertas. A noite estava tépida, estrelada e sereníssima. Kraft, Sequeira e o Taveira passeavam fumando no terraço. Ao canto de um sofá, Cruz escutava religiosamente Steinbrocken, que lhe contava com gravidade os progressos da música na Finlândia. E em redor de Afonso, estendido na sua velha poltrona de cachimbo na mão, falava-se do campo. Ao jantar, Afonso anunciara a intenção de ir visitar, para o meado do mês, as velhas árvores de Santa Olávia. E combinara-se logo uma grande romaria de amizade às margens do Douro. Kraft e Sequeira acompanhavam Afonso. O Marquês prometera uma visita para agosto, na companhia melodiosa, dizia ele, do amigo Steinbrocken. Dom Diogo hesitava, com receio da longa jornada, da umidade da aldeia. E agora tratava-se de persuadir Ega a ir também, com Carlos, quando Carlos acabasse enfim de reunir esses materiais do seu livro que o retinham em Lisboa à banca do labor. Mas o Ega resistia. O campo, dizia ele, era bom para os selvagens. O homem, à maneira que se civilizava, afastava-se da natureza. E a realização do progresso, o paraíso na terra, que pressagiam os idealistas, concebia-o ele como uma vasta cidade, ocupando apenas aqui e além um bosquezinho sagrado de roseiras, onde se fossem colher os ramalhetes para perfumar o altar da justiça. E o milho? A bela fruta? A hortaliçazinha? Perguntava Vilaça, rindo com malícia. Imaginava então o Vilaça, replicava o outro, que daqui a séculos ainda se comeriam hortaliças? O hábito dos vegetais era um resto de rude animalidade do homem. Com os tempos, o ser civilizado e completo vinha a alimentar-se unicamente de produtos artificiais, em frasquinhos e em pílulas, feitos nos laboratórios do Estado. O campo, disse então Dom Diogo, passando gravemente os dedos pelos bigodes, tem certa vantagem para a sociedade, para se fazer um bonito piquenique, para uma borricada, para uma partida de croquete. Sem campo não há sociedade. Sim, rosnou o Ega, como uma sala em que também há árvores ainda se admite. Enterrado numa poltrona, fumando languidamente, Carlos sorria em silêncio. Todo o jantar estivera assim calado, sorrindo esparsamente a tudo, com um ar luminoso e de deliciosa lassidão. E então o Marquês, que já 2 vezes, dirigindo-se a ele, encontrara a mesma abstração radiosa, impacientou-se. Homem, fale, diga alguma coisa. Você está hoje com um ar extraordinário, um arzinho de beato que se regalou de papar o Santíssimo. Todos em redor, com simpatia, se afirmaram em Carlos. Vilaça achava-lhe agora a melhor cara, cor de alegria. Dom Diogo, com um ar entendido, sentindo mulher, invejou-lhe os anos, invejou-lhe o vigor. E Afonso, reenchendo o cachimbo, olhava o neto, enternecido. Carlos ergueu-se imediatamente, fugindo àquele exame afetuoso. Com efeito, disse ele, espreguiçando-se de leve, tenho estado hoje lânguido e mono. É o começo do verão, mas é necessário sacudir-me. Quer você fazer uma partida de bilhar, ó Marquês? Vá lá, homem, se isso o ressuscita. Foram. Ega seguiu-os. E apenas no corredor, o Marquês parando e, como recordando-se, perguntou-se em rebuço ao Ega notícias dos Coens. Tinham-se encontrado? Estava tudo acabado? Para o Marquês, uma flor de lealdade, não havia segredos. Ega contou-lhe que o romance findara, e agora o Coen, quando o cruzava, baixava prudentemente os olhos. Eu perguntei isto, disse o Marquês, porque já vi a Coen 2 vezes. Onde? Foi a exclamação sôfrega do Ega. No Price, e sempre com o Damaso, muito chegadinho, palrando muito, depois veio sentar-se um bocado ao pé de mim, e sempre de olho nela, e ela de lá, com aquele ar de lambisgoia, de luneta nele. Não havia que duvidar, era um namoro, aquele Coen é um predestinado. Ega fez-se lívido, torceu nervosamente o bigode, terminou por dizer: o Damas é muito íntimo deles.
Mas talvez se atire, não duvido. São dignos um do outro. No bilhar, enquanto os dois carambolavam preguiçosamente, ele não cessou de passear, numa agitação, trincando o charuto apagado. De repente estacou em frente o marquês, com os olhos chamejantes. Quando é que você ouviu ultimamente no Price, essa torpe filha de Israel? Terça-feira, creio eu. O Edgar recomeçou a passear, sombrio. Neste instante, Batista, aparecendo à porta do bilhar, chamou Carlos em silêncio, com um leve olhar. Carlos veio, surpreendido. É um cocheiro de praça, murmurou Batista. Diz que está ali uma senhora dentro de uma carruagem que lhe quer falar. Que senhora? Batista encolheu os ombros. Carlos, de taco na mão, olhava para ele aterrado. Uma senhora. Era de certo Maria. Que teria sucedido, santo Deus, para ela vir numa tipóia às 9 da noite ao ramalhete? Mandou Batista a correr buscar-lhe um chapéu baixo. E assim mesmo de casaca, sem paletó, desceu numa grande ansiedade. No peristilo topou com Eusébiozinho que chegava e sacudia cuidadosamente com o lenço a poeira dos botins. Nem falou ao Eusébiozinho. Correu ao coupé, parado à porta particular dos seus quartos, mudo, fechado, misterioso, aterrador. Abriu a portinhola. Do canto da velha traquitana, um vulto negro, abafado numa mantilha de renda, debruçou-se, perturbado, balbuciou. É só um instante. Quero-lhe falar. Que alívio! Era Agovarinho. Então, na sua indignação, Carlos foi brutal. Que diabo de tolice é esta? Que quer? Ia bater com a portinhola. Ela empurrou-a para fora, desesperada. E não se conteve. Desabafou logo ali diante do cocheiro que mexia tranquilamente na fivela de um tirante. De quem é a culpa? Para que me trata deste modo? É só um instante. Entre, tenho de lhe falar. Carlos saltou para dentro, furioso. Dá uma volta pelo aterro, gritou ao cocheiro. Devagar. O velho calhambeque desceu a calçada. E durante um momento, na escuridão, recuando um do outro no assento estreito, tiveram as mesmas palavras, bruscas e coléricas, através do barulho das vidraças. Que imprudência! Que tolice! E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Depois, na rampa de Santos, o cupê rolou mais silenciosamente no macadam. Carlos, então, arrependido da sua dureza, voltou-se para ela e, com brandura, quase no tom carinhoso de outrora, repreendeu-a por aquela imprudência. Pois não era melhor ter-lhe escrito? Para quê? Exclamou ela. Para não me responder? Para não fazer caso das minhas cartas como se fossem as de um importuno a pedir-lhe uma esmola? Sufocava, arrancou a mantilha da cabeça. No vagaroso rolar do cupê, sem ruído, ao longo do rio, Carlos sentiu a respiração dela, tumultuosa e cheia de angústia. E não dizia nada, imóvel, num infinito mal-estar, entrevendo confusamente, através do vidro embaciado, na sombra triste do rio adormecido, as mastreações vagas de faluas. A parelha parecia ir adormecendo, e as queixas dela desenrolavam-se, profundas, mordentes, repassadas de amargura. Peço-lhe que venha a Santa Isabel, não vem. Escrevo-lhe, não me responde. Quero ter uma explicação franca consigo, não aparece. Nada, nem um bilhete, nem uma palavra, nem um aceno. Um desprezo brutal, um desprezo grosseiro. Eu nem devia ter vindo, mas não pude, não pude. Quis saber o que lhe tinha feito. O que é isto? Que lhe fiz eu? Carlos percebia os olhos dela, faiscantes sob a névoa de lágrimas retidas, suplicando e procurando os seus. E sem coragem sequer de a fitar, murmurou, torturado. Realmente, minha amiga, as coisas falam bem por si. Não são necessárias explicações. São! É necessário saber se isto é uma coisa passageira, um amu, ou se é uma coisa definitiva, um rompimento. Ele agitava-se no seu canto, sem achar uma maneira suave, afetuosa ainda, de lhe dizer que todo o seu desejo dela findara. Terminou por afirmar que não era um amu. Os seus sentimentos tinham sido sempre elevados, não cairia agora na pieguice de ter um amu. Então é um rompimento? Não, também não. Um rompimento absoluto, para sempre, não. Então é um amu? Porquê? Carlos não respondeu. Ela, perdida, sacudiu-o pelo braço. Mas fale, diga alguma coisa, santo Deus. Não seja cobarde, tenha a coragem de dizer o que é. Sim, ela tinha razão. Era uma cobardia, era uma indignidade, continuar ali, gauchemente, dissimulado na sombra, a balbuciar coisas mesquinhas. Quis ser claro, quis ser forte. Pois bem, aí está. Eu entendi que as nossas relações deviam ser alteradas.
E outra vez hesitou. A verdade amoleceu-lhe nos lábios, sentindo aquela mulher ao seu lado a tremer de agonia. Alteradas, quer dizer, podíamos transformar um capricho apaixonado, que não podia durar, numa amizade agradável e mais nobre. E pouco a pouco as palavras voltavam-lhe fáceis, hábeis, persuasivas, através do rumor lento das rodas. Onde os podia levar aquela ligação? Ao resultado costumado. A que um dia se descobrisse tudo e o seu belo romance acabasse no escândalo e na vergonha. Ou a que, envolvendo-os por muito tempo o segredo, ele viesse a descair na banalidade de uma união quase conjugal, sem interesse e sem requinte. De resto, era certo que, continuando a encontrarem-se, aqui, em Sintra, noutros sítios, a sociedadezinha curiosa e mexeriqueira viria a perceber a sua afeição. E havia, por acaso, nada mais horroroso para quem tem orgulho e delicadeza de alma do que uns amores que todo o público conhece, até os cocheiros de praça? Não. O bom senso, o bom gosto mesmo, tudo indicava a necessidade de uma separação. Ela mesmo mais tarde lhe seria grata. De certo, esta primeira interrupção de um hábito doce era desagradável e ele estava bem longe de se sentir feliz. Fora por isso que não tivera a coragem de lhe escrever. Enfim, deviam ser fortes e não se verem, pelo menos durante alguns meses. Depois, pouco a pouco, o que era capricho frágil, cheio de inquietação, tornar-se-ia uma boa amizade, bem segura e bem duradoura. Calou-se. E então, no silêncio, sentiu que ela, caída para o canto do cupê, como uma coisa miserável e meio morta, encolhida no seu véu, estava chorando baixo. Foi um momento intolerável. Ela chorava sem violência, mansamente, com um choro lento que parecia não dever findar. E Carlos só achava esta palavra banal e desenxabida. Que tolice, que tolice! Vinham rodando ao comprido das casas, por diante da fábrica do gás. Um americano passou alumiado, com senhoras vestidas de claro. Naquela noite de verão e de estrelas, havia gente vagueando tranquilamente entre as árvores. Ela continuava a chorar. Aquele pranto triste, lento, correndo ao seu lado, começou a comovê-lo. E ao mesmo tempo quase lhe queria mal por ela não reter essas lágrimas infindáveis que laceravam o seu coração. E ele que estava tão tranquilo, no ramalhete, na sua poltrona, sorrindo a tudo, numa deliciosa lassidão. Tomou-lhe a mão, querendo calmá-la, apiedado e já impaciente. Realmente não tem razão. É absurdo. Tudo isto é para seu bem. Ela teve enfim um movimento, enxugou os olhos, assoou-se doloridamente por entre os seus soluços. E de repente, num arranque de paixão, atirou-lhe os braços ao pescoço, prendendo-se a ele com desespero, esmagando-o contra o seu seio. Oh, meu amor, não me deixes, não me deixes. Se tu soubesses, és a única felicidade que eu tenho na vida. Eu morro, eu mato-me. Que te fiz eu? Ninguém sabe do nosso amor. E que se soubesse? Por ti sacrifico tudo. Vida, honra, tudo, tudo. Molhava-lhe a face com o resto das suas lágrimas, e ele abandonava-se, sentindo aquele corpo sem colete, quente e como nu, subir-lhe para os joelhos, colar-se ao seu, num furor de o repossuir, com beijos sôfregos, furiosos, que o sufocavam. Subitamente a tipóia parou. E um momento ficaram assim, Carlos imóvel, ela caída sobre ele e arquejando. Mas a tipóia não continuava. Então Carlos desprendeu um braço, desceu o vidro e viu que estavam defronte do ramalhete. O homem, obedecendo à ordem, dera a volta pelo aterro, devagar, subir à rampa, retroceder à porta da casa. Durante um instante, Carlos teve a tentação de descer, acabar ali bruscamente aquele longo tormento. Mas pareceu-lhe uma brutalidade. E, desesperado, detestando-a, berrou ao cocheiro. Outra vez ao aterro! Anda sempre! A tipóia deu na rua estreita uma volta resignada, tornou a rolar. De novo as pedras da calçada fizeram tilintar os vidros. De novo, mais suavemente, desceram a rampa de Santos. Ela recomeçara os seus beijos, mas tinham perdido a chama que um instante os fizera quase irresistíveis. Agora Carlos sentia só uma fadiga, um desejo infinito de voltar ao seu quarto, ao repouso do que ela o arrancara para o torturar com estas recriminações, estes ardores entre lágrimas. E de repente, enquanto a condessa balbuciava, como tonta, pendurada do seu pescoço, ele viu surgir na alma, viva e resplandecente, a imagem de Maria Eduarda, tranquila àquela hora na sua sala de repes vermelho, fazendo serão, confiando nele, pensando nele, relembrando as felicidades da véspera, quando a toca, cheia dos seus amores, dormia, branca entre as árvores. Teve então horror a Govarinho.
Brutalmente, sem piedade, repeliu-a para o canto do cupê. Basta! Tudo isto é absurdo. As nossas relações estão acabadas. Não temos mais nada que nos dizer. Ela ficou um instante como atordoada. Depois estremeceu, teve um riso nervoso, repeliu também, freneticamente, pisando-lhe o braço. Pois bem, vai, deixa-me, vai para a outra, a brasileira. Eu conheço-a, é uma aventureira que tem o marido arruinado e precisa quem lhe pague as modistas. Ele voltou-se, com os punhos fechados, como para a espancar. E na tipeia escura, onde já havia um vago cheiro de verbena, os olhos de ambos, sem se verem, dardejavam o ódio que os enchia. Carlos bateu raivosamente no vidro. A tipeia não parou. E a Govarinho, do outro lado, furiosa, magoando os dedos, procurava descer a vidraça. É melhor que saia, dizia ela sufocada. Tenho horror de me achar aqui ao seu lado. Tenho horror. Cocheiro! Cocheiro! O calhambeque parou. Carlos pulou para fora, fechou de estalo a portinhola. E sem uma palavra, sem erguer o chapéu, virou costas, abalou a grandes passadas para o ramalhete, trêmulo ainda, cheio de ideias de rancor, sob a paz da noite estrelada.